Olha, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a sua unanimidade, negou recursos apresentados por 2 planos de saúde em ações relacionadas à negativa de cobertura de tratamentos médicos. Esse é um assunto para o Dr. Juliano Pessoa, advogado, um dos mais respeitáveis advogados aqui no Estado em Direito Médico e da Saúde. Dr. Juliano, é sempre um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Liz. Bom dia, satisfação mais uma vez. Bom dia para quem nos ouve. E, de fato, é como você diz, eu acho que a gente chega a pensar que há algum equívoco, né, nesse tipo de notícia, mas foi uma decisão importantíssima, porque ela traz um direcionamento para uma prática que muitas vezes as operadoras empreendem, no sentido de que ela faz o indeferimento do pedido que foi formulado pelo beneficiário e lá na frente ela busca, pela via judicial, o ressarcimento daquele tratamento ou aquele procedimento que ela foi obrigada a cobrir. Um desses casos aí que a decisão tratou era um paciente, por exemplo, que pleiteou o custeio de um medicamento que não tinha registro à época na Anvisa. Esse registro veio só a posteriori. E o próprio STJ tem um tema que diz que, em tese, o plano não é obrigado a custear medicamentos que não sejam registrados pela Anvisa depois daquela decisão do STF que modulou essas questões. E o plano simplesmente foi, via judicial, pleitear o ressarcimento de mais de R$390 mil da despesa que ele houve. E o que é que o STJ disse agora de forma muito equilibrada, muito ponderada? De que o beneficiário, em hipótese alguma, tem que ressarcir o plano que lá atrás, mediante decisão judicial, liminar, negou a cobertura daquele tratamento e só o fez porque foi forçado por decisão judicial. Então, nesses casos, não há o que se questionar. Ou seja, o que aconteceu anteriormente precisa ser respeitado. Então, uma decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, mesmo uma decisão ainda em caráter liminar, naquela oportunidade, para um remédio que não figurava ainda na lista da Anvisa, é uma decisão que esse novo entendimento do STJ não anula. Ou seja, ele tinha uma garantia, ele tinha um título judicial ali. Exatamente. Seria diferente se, espontaneamente, a operadora tivesse atendido o pedido administrativo supervenientemente, ou seja, em momento posterior à decisão surgiu e aí ela disse, olha, eu lhe ofereci, mas agora eu quero de volta. Não foi o caso. Ela indeferiu o pedido daquele beneficiário e só cumpriu porque houve decisão judicial. Então, ou seja, o paciente estava amparado por uma determinação judicial e é importante lembrar aqui, as decisões judiciais hoje são assessoradas, inclusive, por um núcleo de médicos, de profissionais da área da saúde, que emitem pareceres para os magistrados, ou seja, dando robustez e dando um indicativo de que, de fato, há uma necessidade daquela assistência. Então, não é simplesmente um pedido que o paciente deseja fazer. Um médico assistente aferiu aquela necessidade, prescreveu, foi feito o pedido junto ao plano, o plano indeferiu, buscou-se o Poder Judiciário, teve parecer favorável do NATJUS e, consequentemente, a decisão liminar determinando a cobertura e, assim, por isto, somente a operadora cobriu. Então, o STJ entende que não tem que haver qualquer tipo de ressarcimento. Bem, doutor Juliano, há uma desculpa que se coloca com muita frequência, que é a situação do indivíduo estar ou não num período de carência, para que determinados procedimentos, internações, por exemplo, possam ser ativadas. O que é que acontece com essa situação? Essa decisão do STJ alcança também essas questões? Ótimo, interessantíssima a sua abordagem. Até porque foram 2 casos que foram tratados nessa decisão e um deles trata desse tipo de situação concreta. Uma paciente que foi acometida por uma condição de uma crise renal grave. Obviamente, nenhum ser humano é capaz de prever uma situação como essa. É algo que acontece, a gente não tem como prever esse tipo de situação. Então, ela procurou um serviço de urgência, emergência, e simplesmente recebeu a informação de que ela ainda estaria em período de carência e, por isso, não teria a assistência que necessitava naquela oportunidade. E é importante que a gente deixe claro aqui para quem não nos ouve.
urgência, emergência, o período de carência é de 24 horas. Ou seja, eu contratei o plano hoje, ultrapassou o período de 24 horas, não há carência para esse tipo de situação. Então, foi indevida, abusiva essa desassistência, no caso concreto. E, naturalmente, no Poder Judiciário, a paciente buscou o Judiciário e o Poder Judiciário resguardou o direito dela, não só de assistência, bem como de reparação de todos esses prejuízos que ela suportou ali no momento que ela mais necessitava, já cobertada pelo seu plano. E o plano tem ciência, é isso que, infelizmente, Elisa, a gente sempre ressalta. O plano tem ciência dessas regras. Não é algo novo. Toda operadora ela tem um suporte jurídico, ela tem um corpo jurídico no seu entorno, orientando todas as medidas que ela toma. Então, ou seja, ela tem ciência. A Lei 9656, que regulamenta esse mercado, é clara, é expressa. Urgência e emergência 24 horas. As normas da ANS também são claras e diretas nesse sentido. Então, ou seja, não deve ocorrer esse tipo de postura, e é por isso, infelizmente, que a gente não para de ouvir a chamada judicialização da saúde só crescer, porque as empresas, as instituições, com esse foco muitas vezes só em oferir lucro, também contribuem para que o paciente busque o Poder Judiciário, porque não há outra alternativa. Se eu já estou amparado, busco o serviço e sou totalmente rejeitado por aquela instituição, mesmo com a legislação dizendo o contrário, ou eu busco o Poder Judiciário, eu não tenho qualquer assistência. Foi isso que aconteceu no caso. Agora, doutor Juliano, fica aqui imaginando a situação não só do paciente, aquela pessoa que está precisando do medicamento, que foi prescrito por um médico, que está precisando de determinada atenção à saúde, seja uma internação, ele não tem uma ideia real da sua condição de saúde, porque não é especialista do caso. Ele sabe que está com dores, que está passando mal, que não está bem. A determinação se vai ser urgência, emergência, isso é mais do próprio profissional médico. Esse tipo de ação recorrente não é uma intimidação a que as pessoas, olha, vamos suportar um pouquinho mais a dor, porque a gente está na carência. O próprio profissional médico, olha, eu não vou mais prescrever esse tipo de medicamento porque definitivamente o seu plano de saúde não vai cobrir. E quem se responsabiliza por um mal irreversível? A morte, por exemplo. Exato, e veja, você traz um contexto bastante interessante, que é uma mensagem subliminar, vamos dizer assim, inconscientemente, no coletivo como um todo, fica essa mensagem de que não adianta eu procurar, porque eu não vou ter o serviço. Então eu vou buscar outros meios. Mas é este caminho que o consumidor precisa ter clareza de não perseguir. O que é que a gente recomenda? Você tem ferramentas para poder levar isto ao conhecimento da agência reguladora do país, dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, do Ministério Público e de várias instituições que têm, de certa forma, o dever de fiscalizar e amparar a sociedade como um todo, para que este tipo de prática chegue ao conhecimento de quem fiscaliza e de quem pode punir essas operadoras. Vale ressaltar que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, caso tenha ciência deste tipo de prática abusiva, ela mesma tem o poder e a legitimidade de impor sanções administrativas, incluindo multas relativamente pesadas, para que essas operadoras não continuem empreendendo esse tipo de prática. Além disso, ela tem também o poder de suspender, por exemplo, a comercialização dos planos desta operadora por um período, para verificar se de fato ela suspendeu esse tipo de prática, e caso ela permaneça, isso pode se estender por um longo período, causando naturalmente um prejuízo para aquela empresa. Então, ou seja, é importante que o consumidor tenha o hábito de reportar o caso. A agência não tem como saber de tudo que acontece num país da dimensão do nosso. Então, o consumidor precisa ter esse hábito. Aconteceu agora. O que é que eu faço? Liga para a ANS. Tem um 0800 que você acha fácil na internet, ou entra no site, faz uma reclamação, diz o que é que está acontecendo no teu caso. A agência vai fazer contato com a sua operadora e pedir esclarecimentos. Ela tem até 10 dias para trazer as informações. Pede esclarecimento à tua operadora também, por e-mail ou por ligação pedindo o número do protocolo. Se for o caso a depender da urgência, busca o Ministério Público, busca as instituições que resguardam os consumidores, ou já procura, se for um caso de fato que enseje brevidade na assistência,
busca um profissional, se for o caso da área jurídica, infelizmente, aí sim, para recorrer ao Poder Judiciário pedindo uma decisão liminar breve para que esse paciente seja assistido de acordo com o que o médico verificou da situação dele. O que não pode é o paciente, de fato, ficar refém de uma empresa que muitas vezes não tem o desejo de cumprir as normas. Agora, doutor Juliano Pessoa, eu fico aqui imaginando sobre a situação da carência. A carência, ela tem previsão legal. A lei, ela possibilita que determinadas carências, determinados prazos para determinados procedimentos sejam cobertos pela operadora. Mas isso é uma lei a ferro e fogo, imutável, ela não pode ser mitigada em determinado tempo, ela não pode ser, inclusive, interrompida a depender da situação do paciente? Sim, veja, tudo depende do caso concreto, muitas vezes. Né? No direito é aquela máxima, nem sempre, nem nunca. De fato, existem prazos, por exemplo, parto, são 300 dias. Então, todo beneficiário que vai contratar um plano de saúde, ele recebe essa informação. Se houver um desejo da paciente, vamos supor, de fazer a aquisição do plano de saúde para ter o seu parto coberto, não caberá, o período gestacional não caberá dentro desse prazo de 300 dias. Doença pré-existente, 24 meses, para aquela patologia. Isso não alcança naturalmente intercorrências que o paciente pode ter, que tenha indiretamente alguma relação com aquela patologia, mas não se trata da patologia em si. E isso tem que ser assistido. Um caso urgente, um caso de emergência, não pode simplesmente dizer, não, isso tem relação com a sua patologia e por isso eu não vou lhe assistir. Até porque não é tão simples assim. E quem faz essa aferição, você bem ressaltou de forma pertinente, não é o gestor da operadora, não é qualquer perito daquela operadora, é o médico assistente. Quem faz a classificação de urgência e emergência é quem atende o paciente ali. É este profissional que está habilitado para isso. Se ele diz que é urgência e emergência, não se discute. Simples assim. Hoje a gente vê diuturnamente, reiteradamente, uma interferência na prática médica, na autoridade do médico assistente. Ele que está ali, tete a tete, como a gente fala, com o paciente, é ele que sabe a condição que recebeu aquele paciente e qual é a assistência que o paciente necessita. Então não deve haver, burocraticamente, você trazer um contexto se contrapondo a uma opinião de um profissional que está ali habilitado para poder fazer esse tipo de aferição. Então, isto ocorreu, deve sim existir a assistência e nós temos hoje cada vez mais, Elias, um olhar, especialmente do Poder Judiciário, para práticas que, infelizmente, são pensadas, são estratégias já formuladas para, muitas vezes, mitigar um pouco a demanda que existe no mercado e não pode ser aceito, naturalmente, esse tipo de prática. Só para a gente deixar o ouvinte devidamente atualizado, qual é a situação da prescrição de medicamentosa hoje no Brasil e que é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça? Olha, veja só, o que se tem hoje, né, que já foi basicamente definido, é que não tem registro na Anvisa. Em regra, não é para ter a cobertura desse tipo de tratamento, simplesmente por isso. No SUS, até fazendo uma extensão aqui, da mesma forma, essa é a regra geral hoje no país. Se não tem registro na Anvisa, existe muita ressalva para que isso seja concretizado. Em regra, não é para ter, porém, como toda regra, tem exceção, existem alguns casos onde se excepcionaliza. Por exemplo, você pega um paciente com doença rara, vou trazer um exemplo aqui clássico. Doença rara, o nome por si só já diz, então não é tão simples. Os medicamentos, naturalmente, muitas vezes não vai ter percorrido todo esse contexto de registro. O que é que se pede excepcionalmente? Que tenha, no mínimo, evidência científica, registro de renome internacional, como o FDA, que é uma agência reguladora mundialmente reconhecida, a agência europeia também é outra, que norteia o mundo como um todo. Então, tendo isto, excepcionalmente pode, preenchido esses requisitos cumulativamente, você pode ter a dispensação tanto pelo SUS como a própria operadora ser obrigada a cobrir. Mas a regra geral hoje é de que se não há registro na Anvisa, salvo se você demonstre que o pedido foi feito e há uma morosidade, uma demora exacerbada da própria Anvisa em fazer esse registro. Ou seja, você tem esses critérios e aí é importante, Elias, nesse tipo de caso, o paciente ser, sim, assistido por um profissional que milita nessa seara, porque são vários critérios cumulativos, não só um único critério. Então é importante que ele verifique o caso dele concreto, junto com um relatório médico extremamente fundamentado. Isso aí é o primeiro ponto.
né? O ponto de partida é o relatório médico fundamentado, justificando o porquê do que já existe, com registro, etc. e tal, não atende a necessidade daquele paciente. Ele já fez uso de vários outros e não responde, é excepcional, é uma prescrição por exclusão, como se chama na medicina, então você já se tentou de tudo, essa é a única saída desse paciente. E aí você começa a reunir a documentação e preencher os critérios e requisitos para poder, excepcionalmente, você ter acesso a esse tipo de medicamento. Doutor, então o caminho é, o médico determinou de que eu tomasse determinado medicamento por determinado prazo, a operadora, mesmo eu cumprindo todo o período de carência, estando em dia, etc., a operadora faz a negativa, eu ligo para a ANS. Automaticamente. Abre uma reclamação. Imediatamente. Imediatamente. Primeiro movimento do paciente ao receber o indeferimento da operadora, abrir uma reclamação e pedir esclarecimentos à operadora. Ela tem que fornecer essa negativa, eles vale lembrar, por escrito. Por escrito. É dever, não é opção da operadora, é dever da operadora para que o paciente tenha ciência dos motivos daquela negativa. E aí ele já abre a reclamação junto à ANS, junta essa documentação e a ANS irá buscar esclarecer o ocorrido. Mas é o que nós falamos, se for um caso urgente, e aí o médico é que vai orientar essa pessoa, se for um caso urgente, olha, não dá para ficar esperando 15, 20, 30 dias, aí o paciente terá que buscar ajuda. Por um advogado especializado na área, isso é uma necessidade. Esses temas estão cada vez mais complexos e a população, o cidadão comum, a cidadã comum, não domina. Então é preciso buscar alguém que já esteja na área de medicina, de saúde, um advogado que esteja capacitado, porque definitivamente tempo é uma palavra imperiosa nessa discussão. Doutor Juliano, foi um prazer tê-lo aqui, um ótimo dia. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Obrigado. Doutor Juliano Pessoa, advogado, uma das vozes mais respeitadas em direito médico e da saúde.